Fala aí, amantes do cordel, tudo bom com vocês? Marcelo Figueiredo aqui na área, trazendo mais uma leitura de cordel e hoje trazendo aqui um grande trabalho do Marco Aurélio. Marco Aurélio, que é um poeta muito importante para a nossa região aqui do oeste da Bahia. Ele que nasceu em Riacho de Santana em 5 de julho de 1974. Ele é professor, escritor de cordel, pesquisador. Tem várias obras de literatura de cordel e de pesquisa sobre cordel, inclusive eu utilizei ele tanto na minha graduação quanto na minha pós-graduação, no meu mestrado, né? Citei textos dele, digo nesse sentido. E hoje ele traz aqui mais um romance de cordel, Florentino e Mariquinha no Tribunal do Destino. É um trabalho que eu li tem muitos anos não, na verdade tem uns 3, 4 anos que eu li esse romance, mas vamos conhecer aqui, vamos conferir, no meu caso, vamos refrescar minha memória, e no caso de muitos de vocês, vamos conhecer essa história do Marco Aurélio, Florentino e Mariquinha no Tribunal do Destino. Escrevo histórias rimadas desde os tempos de menino e agora conto mais uma no meu verso genuíno, Florentino e Mariquinha no Tribunal do Destino. Meus versos fazem parada no reino da inspiração para recontar um drama passado no meu sertão, mostrando que um crime bárbaro não ficou sem punição. Na fazenda Boqueirão, no recanto do Nordeste, vivia Zé Florentino, espírito rude e agreste que na labuta da roça superava qualquer teste. Órfão de pai e de mãe, cansaço não conhecia, para prover o sustento trabalhava todo dia, e do suor do seu rosto com todo orgulho vivia. Tinha 25 anos, mas não pensava em casar, isso até ver numa festa uma moça do lugar, Maria que na beleza lembrava as santas do altar. Era a festa do divino que no tempo do louvor reunia a populaça em torno do imperador, com a bandeira encarnada da fé em Nosso Senhor. Justamente nessa festa, Florentino viu surgir um sentimento do qual ele não pôde fugir. João Osório, um raro amigo, foi quem lhe veio acudir. Pois notando Florentino com um olhar meio perdido, viu que pela bela moça o rapaz fora envolvido, então o chamou de lado e disse bem decidido: quem diria, camarada, que esse dia chegaria? Que dia, desconversou Florentino em agonia, já achando impertinente do amigo a zombaria. Porém Osório assim falou, admita essa verdade, o tempo passa depressa, leva a nossa mocidade, que se torna rosa murcha no canteiro da saudade. O outro disse de fato, puxando o ferro de Adão, não conheço outro sujeito com igual disposição, prova disso são os calos das palmas da minha mão. Hoje, porém, essa moça despertou meu interesse, quando a vi me senti como se novamente nascesse, logo perguntei a Deus, mas que sentimento é esse? Osório disse, meu caro, não precisa se vexar, com a família da moça você irá conversar, e se for da agrado deles, pode o casório marcar. Oxente, retrucou Zé, e se a moça der a testa, homem deixe de bobagem, que falta de fé é esta, garante, pode cevar o carneiro para a festa. Eu também vi Mariquinha lhe encarando de relance, se eu não estiver errado, pois li algo no romance, quando a moça encara o moço, ela quer tê-lo ao alcance. Mariquinha é moça séria, filha de seu militão, um pequeno fazendeiro de boa reputação, mora 3 léguas distantes da fazenda Boqueirão. A informação deixou Florentino satisfeito, pois no começo pensava que nunca teria jeito, e antes de iniciar, seu sonho estava desfeito. Resolveu procurar logo o militão pai da moça, pensando se deveria ir devagar com a louça, mas vendo o velho falou, quero que o senhor me ouça. Sou José Florentino, filho do finado Alfredo, vim lhe fazer um pedido, por não gosto de segredo, e aprendi que nessa vida não faz quem tiver medo. Nada faz quem tiver medo. Militão experiente viu onde a prosa ia dar, então disse, meu rapaz, queria lhe convidar, vai lá em casa domingo para a gente conversar. Pois sendo dia de festa, percebeu Militão que ali não era lugar para tomar decisão e assim ganharia tempo para pensar na sua questão. Mariquinha chegou logo com sua mãe Ninelvina, para Florentino foi como se a musa divina baixasse aquele lugar para mudar sua sina.
Deu boa noite e saiu, levando doce lembrança, a sua alma estava leve, igual de uma criança, que esquece o cotidiano, nutrindo-se de esperança. A lua cheia marcava a estrada, noite seguia, no cavalo Ferrabras, excelente montaria, encurtador de distância naquela época bravia. Chegou em casa, lavou-se, deitou-se sobressaltado, envolvido por Morfeu, caiu num sono pesado, em sonho viu Mariquinha, o seu anjo idolatrado. Ela vinha radiante e dele se aproximava, mas quando chegava perto, passo a passo se afastava. Ele tentava abraçá-la, porém já não encontrava. Depois já viu envolvida na bandeira do divino, à sua volta dos devotos cantavam um bonito hino, enaltecendo as virtudes de um Jesus ainda menino. Florentino chegou perto para beijar a bandeira, mas a moça se assustou com a sua ação sorrateira, desvencilhando-se dele, saiu em grande carreira. Ele então cerrou os olhos para não ver-lhe a nudez e, contemplando a bandeira, uma referência fez. Ao enrolar o tecido, quase perde a lucidez. Pois aos poucos o vermelho ia se tornando exangue e o chão há pouco tão firme convertera-se no mango e suas mãos calejadas ficaram sujas de sangue. Esse sangue tinha a cor da bandeira do divino, o moço acordou suado mesmo não sendo mufino, e o terror aquela noite se apossou de Florentino. Levantou-se e bebeu água, refletindo sobre o sonho que começara tão belo, com o seu anjo risonho, e convertera-se ao fim num pesadelo medonho. Benzeu-se, voltou à cama, daí a pouco dormiu, sonhou tudo novamente, muito mais medo sentiu, tentou decifrar o sonho, porém nada conseguiu. No outro dia bem cedinho, fez o café da manhã, pegou a enxada e foi trabalhar na sua chã, logo o sonho angustiante tornara a coisa vã. Enfim, chegara domingo, a data mais ansiada, Florentino nesse dia acordou na madrugada, arreou-se seu cavalo e seguiu sua jornada. Às 8 horas chegou à casa de Militão, que o recebeu na cancela como digno anfitrião, convidou-o a apear-se e depois apertou-lhe a mão. O velho com muito gosto lhe disse, seja bem-vindo, Florentino pressuroso para a casa foi seguindo, na esperança de encontrar Maria, o seu anjo lindo. Porém, no alpendre só tinha 2 cadeiras e um banco. O velho disse acomode-se de um modo bastante franco. Ao vê-lo falar assim, Florentino ficou branco. Vendo sua palidez, Militão disse sossegue. Quem não batalha na vida, coisa nenhuma consegue, mas quem é ruim não acha nem doença que lhe pegue. Analisei seu pedido com minha esposa Miné, e notamos que você é um sujeito de fé, se não for um homem bom, não sei no mundo quem é. Portanto, Zé Florentino, eu dou-lhe o consentimento de cortejar minha filha, e se for o seu intento, aí lhe concederei Mariquinha em casamento. O moço deu um sorriso com grande felicidade, apertou a mão do velho e este, com serenidade, convidou-o a conhecer a sua propriedade. Não era uma casa grande, porém era bem provida, varanda, sala, cozinha, 4 quartos de dormida e uma despensa bem ampla para se estocar comida. Foram à sala mais tarde para tomar o café, preparado com carinho por Mariquinha e Miné, requeijão quente e chimango servido numa coité. Militão falava muito, mostrando sua alegria, mas Florentino só tinha olhos mesmo para Maria, que vencendo a timidez de vez em quando sorria. Depois do café a prosa seguiu bem mais animada, Mariquinha e Florentino já não ouviam mais nada, dando prova que o amor entre eles dois fez morada. Passada uma hora, o rapaz chamou a moça na sala, com a permissão do pai, começou a cortejá-la, mas nessa hora não teve coragem para beijá-la. Apenas disse Maria, foi o destino que quis, que a encontrasse na festa, e agora, para ser feliz, quero levá-la diante do vigário e do juiz. Mariquinha disse, moça, se isso agradar meus pais, para mim será de gosto, porque não desejo mais que uma vida devotada à convivência e à paz. Depois disso, Florentino de todo se despediu, beijou a mão da donzela, no seu cavalo subiu, parecendo que sonhava, para sua casa seguiu. Ainda voltou muitas vezes à casa de Militão, depois de muita conversa, fez-se toda a arrumação e o casório foi marcado para as festas de São João.
Dia 23 de junho, a notícia se espalhava com Maria Marques Castro, Zé Florentino casava, aquela casa decente e uma multidão chegava. A fogueira estava acesa iluminando o casal e o casamento então foi feito no mesmo local, com a bênção de Bonfim, vigário paroquial. Terminada a cerimônia, os festejos prosseguiram, houve uma salva de fogos, balões nos ares subiram, simpatias foram feitas, uns choraram e outros riram. Corria a festa animada com os casais no terreiro, dançando ao som do baião de um exímio sanfoneiro, batata doce nas cinzas não dava nem para o cheiro. Os jovens recém-casados folgavam muito e sorriam, os passantes desejavam felicidade e saíam. Na casa de Militão os festejos prosseguiam. Os noivos se retiraram antes do fim dos festejos, a sanfona de 8 baixos animava os sertanejos, lá dentro eram aplacadas meses de espera e desejos. Até alta madrugada o fole ainda roncou, foi preciso Militão dizer a festa acabou. A fogueira ainda ardia quando o galo miudou. Leitor, peça aqui licença para falar de João Osório, que no início dessa história foi personagem notório e ajudou Zé Florentino num momento merencório. Cansado da rude vida para melhorar a sorte, João foi para Pernambuco, o grande leão do norte, lá empregou-se no porto, pois era disposto e forte. Com o tempo ele levou o pai, a mãe e o irmão para viver no Recife numa melhor condição que aquela propiciada pela faida do sertão. João Osório ia até bem no ramo de estivador, pôde ajuntar um dinheiro, pois não era gastador e o patrão o respeitava como um bom trabalhador. Mas um dia se cansou daquele emprego estafante e, ajuntando o apurado, achou que era o bastante para se estabelecer de caixeiro viajante. Seus pais não gastaram nada daquela resolução, pois o filho voltaria para as brenhas do sertão, no tempo que já reinava Virgulino Lampião. Mas João Osório foi firme, pois desejava partir, preparou pesada carga para outro rumo seguir, como era trabalhador, pôde em breve progredir. Com um ano de labuta para melhor espairecer, João Osório seguiu rumo à terra que o viu nascer, na qual tinha muita gente que desejava rever. Sem dúvida um deles era seu amigo Florentino, ao quem muito auxiliara numa festa do divino, e esperava agora vê-lo nos laços de um bom destino. Porém, antes de chegar, ainda levou alguns dias visitando os moradores de diversas freguesias, fazendo bom apurado, vendendo as mercadorias. Numa tarde de janeiro, chega Osório ao Boqueirão e foi ao lugar mais ermo naquela povoação, onde Florentino ergou sua rude habitação. Por volta das 3 da tarde, chegou à casa do amigo, cansado bateu à porta, sem pressentir o perigo, pois somente Mariquinha veio vê-lo no postigo. João Osório, boa tarde, Mariquinha. O vivo sempre aparece, foi esta sorte minha, visitar os conhecidos da nossa amada terrinha. Depois contou para ela qual era a sua função, ela quis ver os vestidos, porque naquele sertão, quando havia novidade, chamava muita atenção. Ele foi até o burro que alugara para esse fim, mostrou à moça um caixote que brilhava igual marfim e de dentro retirou um vestido carmesim. Que lindo! Exclamou a moça, porém nem pergunta o preço. Para você não é nada, não senhor, eu não mereço. Merece sim, Mariquinha, pois eu lhe tenho todo apreço. Faça de conta que é meu presente de casamento, e já que não pude vir, vou me valer do momento, portanto nem adianta me falar em pagamento. Mas Osório, desse jeito você terá prejuízo. Mariquinha já lhe disse, pagar-me nada é preciso. A moça naquela hora esboçou leve sorriso. Sendo assim, retomou ela, vou pagar com um café, garanto não ser tão bom quanto o de Dona Miné, enquanto você espera o retorno de José. Maria fez o café, trouxe uns bolos para a mesa e retornou à conversa com muita delicadeza, tão bela que parecia uma musa camponesa. Enquanto isso, Florentino retornava do serviço, quando escutou voz de homem, pensou, que diacho é isso? Ouvindo a mulher sorrir, disse, em casa tem isso. O canivete de bolso foi parar em sua mão, ouviu somente as risadas, mas sua imaginação foi pintando a tela trágica que conduz à perdição. Aclarando o raciocínio, conheceu a voz de Osório, mas enciumado não entendeu o palavrório. Foi como se ainda vivo visitasse o purgatório.
Pensou na hora em matar o amigo traiçoeiro, amante de sua esposa com um disparo certeiro, mas o revólver estava embaixo do travesseiro. Achava que o canivete não era suficiente, porque caso errasse o golpe, Osório, aquele serpente, numa luta corpo a corpo era melhor oponente. Roendo-se de ciúmes, pensou por outra maneira e resolveu esconder-se atrás de uma quixabeira, entorpecido de raiva, sem refletir a asneira. Com a cabeça mais fria, repensou toda a questão e achou que ainda não era a melhor ocasião para mandar o falso amigo dormir sob o frio chão. Disse entre dentes: eu hoje me vingo de Mariquinha, mulher fingida que foi, tratada como rainha, e pegou com traição os privilégios que tinha. Esperou bastante até que Osório de lá saísse, cuidadoso não deixou que o antigo amigo visse, embora o ciúme extremo seu coração afligisse. Chegou em casa, tentou demonstrar serenidade, cumprimentou Mariquinha e ela de boa vontade disse: Florentino, quero mostrar-lhe uma novidade. Depois, disse o homem, agora estou enfadado, e a cada dia que passa pergunto se estou errado, pois por minha própria esposa fui traído e desonrado. Mariquinha, ouvindo aquilo, na hora empalideceu. Quando a lucidez voltou, perguntou: o que fiz eu? Disse o marido: maldita, sei de tudo o que aconteceu. O seu caso de adultério tornou-se agora notório, pode começar a rezar e fazer seu peditório aos santos por sua alma e a de João Osório. E a alma de João Osório. João Osório, exclamou a moça, mas ele é seu grande amigo, é por isso, miserável, que não vi qualquer perigo, e por ser besta é que a vida me infligiu grande castigo. Não pense que não ouvi, você junta a seu amante, rindo da minha burrice num momento delirante, manchando a sua promessa da forma mais aviltante. Zé, pelo amor de seus pais, você está enganado. João Osório veio aqui como amigo devoltado. Eu juro por minha alma, nosso lar não foi manchado. Cala a boca, meretriz, disse o bruto Florentino. Aquele dia fatídico numa festa do divino, em vez de felicidade, fez de mim um assassino. Zé, jamais diga tal coisa, você não matou ninguém. Não matei, mas vou matar. Quem no mundo eu mais quis bem, sua vida doravante não vale nem ouvi tem. Pode rogar a seu Deus, não tem choro nem conselho, a prova de sua culpa está de frente ao espelho, o preço da traição foi um vestido vermelho. Zé, não diga tal loucura, foi o vestido um presente do seu grande amigo Osório, uma pessoa decente, de tudo agora afirmo, Deus do céu está ciente. Se ele é de fato inocente, serpente vil e ruim, porque veio à minha casa e não esperou por mim, quem não deve nada teme, e por que ele agiu assim? Zé, João Osório esperou, porém você não chegava, ele se foi, mas me disse que domingo retornava. Florentina apenas ria enquanto a pobre falava. Ela jurava inocência, clemência ao monstro pedia, mas Florentina irascível como um demente sorria, Mariquinha percebeu que de nada conseguiria. Mirou a porta entreaberta, por ela tentou fugir, recebeu forte paulada que a fez por terra cair. Sentiu uma dor intensa que viu seu sangue esvair. Tentou levantar, não pôde, apesar dos seus apelos, percebeu que era arrastada, puxada pelos cabelos, na noite que anunciava o pior dos pesadelos. Seu corpo esbelto nas pedras ia sendo destroçado pelo seu sangue inocente, o caminho era marcado, aquela rota macabra foi dar um bosque fechado. Ainda num descampado a lua cheia brilhava e aquele crime hediondo só ela testemunhava, porém na mata fechada o seu lume não chegava. De repente Florentino parou a marcha funesta sobre um grande juazeiro, o mais alto da floresta, onde os seres invisíveis dançam na sinistra festa. Disse o monstro: Mariquinha, não tem reza, não tem palma, chegou sua hora final, procure manter a calma, recomende-se a Jesus para salvar sua alma. Ela disse: Florentino, eu vou morrer inocente, pois nem mesmo em pensamento lhe foi desobediente, que Deus tenha piedade de seu espírito inclemente. Adeus meu pai e minha mãe, que dedicaram-me amor e jamais desconfiaram que seu zelo protetor me jogaria na jaula de um monstro devorador. Naquele instante um mistério no céu se revelava, o céu noturno antes limpo, logo nublado ficava, e a chuva em gotas tão finas na mata se derramava. Florentino disse: Deus é justo e está do meu lado, pois meu ato de justiça por ele é acobertado, pela chuva que carrega todo o sangue derramado. Mariquinha disse: monstro, morro sob sua unha, essa chuva vem de Deus, assassino sem alcunha, cada gota será desse crime testemunha.
Já ouço o coro dos anjos na derradeira morada e a voz esternecedora de Maria Imaculada, recebendo a sua filha que morre sem ser culpada. Nesse instante, Florentino serviu-se de seu punhal, no peito da pobrezinha, deu-lhe um golpe fatal, pensando fazer o bem, praticava grande mal. Mariquinha, nesse instante, o último alento reúne e diz baixinho: meu Deus, que ao pecado é imune, por essas gotas de chuva não deixe esse crime impune. Tentou ainda aprumar-se, porém bastante abatida, caiu para não levantar, já totalmente exaurida, perdoando o criminoso, despediu-se da sua vida. Depois da barbaridade perpetrada, Florentino contemplou o corpo inerte com seu orgulho assassino e lá mesmo sepultou, sem pensar no desatino. No outro dia, o criminoso fez uma verdadeira alarido, jurando que Mariquinha com outra havia fugido, e o boato mentiroso em todo canto era ouvido. Militão, assim que soube, ficou desorientado, não proferiu mais palavra, tristonho e acabrunhado, sem comer e sem beber, logo estava liquidado. Minelvina, quando viu o marido definhar, assim que a morte o levou, não pôde mais suportar e abriu as portas da mente, deixando a loucura entrar. Logo saiu desvairada pela mata, se perdeu, chorando por Militão e ninguém mais conheceu, e depois de uma semana por inanição morreu. Florentino, quando soube da morte de Minelvina e do fim de Militão, não lamentou sua sina, atribuindo a tragédia a uma vingança divina. João Osório ainda voltou à casa no Boqueirão, Florentino o recebeu, mas com dissimulação, dizendo que fora vítima de uma infame traição. Mas naquela ocasião Osório tivera sorte, pois foi lá acompanhado de Chico, um caboclo forte, e só por esse detalhe escapou da dura morte. De lá voltou ao Recife muito abatido de fato, um tanto desconfiado do nebuloso relato, mas sem saber que ele fora pivô do assassinato. Quando a José Florentino, que tornou-se criminoso, era tido pelo povo como bom e virtuoso, trabalhador incansável, temente a Deus poderoso. Sei que ele ficou apenas 3 anos em viuvez, pois quando apareceu Júlia, a filha de Dona Inês, o monstro viu que era hora de se casar outra vez. Por ser bom trabalhador, não achou dificuldade em ganhar a aprovação de toda a comunidade e Júlia ficou morando em sua propriedade. Mariquinha, todavia, era assunto proibido, Júlia até compreendia a reserva do marido em falar de uma mulher por quem já fora traído. Florentino, uma vez só, a ouviu falar no assunto e logo a repreendeu, dizendo: quem vive junto de mim não tem permissão de ressuscitar defunto. Essa frase enigmática fez Júlia ficar cabreira, e outro dia, junto dele, ela foi até a feira, onde eu vi um folheteiro contar por essa maneira: os nossos antepassados eram muito prevenidos, diziam: matos têm olhos e paredes têm ouvidos, e os crimes são descobertos por mais que sejam escondidos. Ao ouvir aquela estrofe, ele ficou perturbado. Júlio logo perguntou: José, o que há de errado? Ele disse: não é nada, só estou um pouco cansado. Foi embora bem mais cedo, muito abatido e nervoso, e se a mulher perguntava qual o problema do esposo, só ouvia: não é nada, da boca do criminoso. Nessa noite, Florentino teve um sonho assustador, 3 espetos lhe cobravam por seu crime aterrador, ele tentava fugir, mas lhe faltava vigor. Um dos fantasmas vestia a bandeira do divino, os outros eram juízes do tribunal do destino e apontavam para ele, chamando-o de assassino. De repente ele se achava sob o grande juazeiro e de posse de um machado desferiu o golpe certeiro na árvore que soltou logo um gemido verdadeiro. Acordou apavorado e foi até a cozinha, abriu a porta, lembrou-se do que disse Mariquinha, pois a noite era embalada por uma chuva fininha. Desatou então a rir até que Júlia acordou e, vindo até a cozinha ao marido, perguntou: José, que marmota é essa? Você a casa endoidou? O homem, como um possesso, encarou sua mulher e disse: contarei tudo, acredite se quiser, porque confio em você, dê o caso no que der. Mariquinha não fugiu conforme foi divulgado, ela pagou com a vida por haver me atraiçoado, e o seu cadáver se encontra na floresta sepultado. Antes de morrer, porém, aquela maldita disse que a chuva era testemunha por não ter ninguém que visse, de sua morte inocente, Júlia, veja que tolice. Eu vendo a chuva cair, me lembrei desse fato, por isso mesmo espalhei aquele falso boato, ninguém além de você sabe desse assassinato. Agora que lhe contei, fico mais aliviado por saber que entre nós dois nenhum segredo é guardado e você é testemunha que de nada fui culpado.
Claro que não, meu marido, disse Júlia apavorada, agora vamos dormir, pois estou muito cansada, vamos deixar Mariquinha onde ela está sepultada. Ambos voltaram para a cama, porém Júlio não dormiu, Florentino criminoso em grande sono caiu, acordou 6 da matina, tomou café e saiu. Mas os eventos da noite não lembrava claramente, imaginou ter sonhado, com isso ficou contente, e se Júlia não disse nada foi coisa de sua mente. Porém, Júlia disfarçou para salvar sua vida, assim que o monstro saiu, ela partiu decidida, em busca de sua mãe, tristonha e muito abatida. Dona Inês, assim que soube que o genro era criminoso, montou o cavalo e foi ao distrito de Trancoso para contar a história ao delegado Veloso. Este, junto a 2 soldados, seguiu para o Boqueirão, os 3 viram Florentino cuidando da criação, na hora que o delegado lhe dava voz de prisão. Florentino quis fugir, porém estava cercado. Qual a razão disso tudo? Perguntou ao delegado, porém no fundo sabia de que crime era acusado. Foi conduzido à prisão, de onde nunca mais saiu, pois em apenas 1 ano sua vida se extinguiu, carcomido de remorso, o sono eterno dormiu. Antes, porém, o Facínora deu a localização do juazeiro onde deu-se a mais tenebrosa ação. Mariquinha foi levada para um cemitério cristão. Júlia, sem outro recurso, com sua mãe foi morar, traumatizada não quis outro homem desposar, ainda levou muito tempo para se recuperar. Leitor, minha narrativa agora chegou ao fim, por passar no sertão foi difícil para mim, mostrar a maldade humana, mas a vida é mesmo assim. Provei também que a justiça, de um modo misterioso, escreve sua sentença ante um ato vergonhoso e faz um pingo de chuva delatar um criminoso. E mesmo que as leis dos homens percam rumo percutindo a leis que foram traçadas por um decreto divino, e os crimes serão julgados no tribunal do destino. Honestidade é um dom, achado em pleno deserto, uns o têm, outros rejeitam, recusam quem dela é perto. É esta a senda do bem, luz que na vida intervém, iluminando quem tem o pé no caminho certo. Rapaz, que narrativa! Lembra muitos clássicos, né? Florentino e Mariquinha no Tribunal do Destino, o nome dele é Marco Aurélio, hein? De Riacho de Santana, acho que hoje reside em São Paulo. Aqui lembra muito claramente o cordel que eu já li aqui para o canal, que inclusive ele faz menção aqui numa das estrofes, que é o Cachorro dos Mortos. Lembra no sentido de que pequenos detalhes fazem com que o bandido seja descoberto, né? Então aqui tem toda uma genialidade dele de construir esse enredo. E ele faz muita referência, né, à região dele. Imagino que essa história tenha sido contada, né? Muitos casos, às vezes, são contados assim, de geração em geração, e o poeta muitas vezes tem a sorte de nascer no lugar certo, de recolher essas narrativas e elaborar, que é só uma hipótese, né? Claro que pode ser também uma invenção dele, que ele é muito talentoso. Mas realmente é um belo trabalho que eu trago aqui para vocês. Marco Aurélio, podem pesquisar mais trabalhos dele, tem mais cordéis dele aqui em casa, eu vou estar trazendo aqui para o canal. E fica aí, espero que tenha gostado. Florentino e Mariquinha no Tribunal do Destino. Dê uma conferida no primeiro vídeo aí do canal, o Cachorro dos Mortos, que você vai dialogar bastante, entender bastante essa história e o verso que eu recitei no meio dessa narrativa que o Marco Aurélio coloca aqui, né? Que ele fala que os nossos antepassados eram muito prevenidos, diziam: matos têm olhos e paredes têm ouvidos, e os crimes são descobertos por mais que sejam escondidos. Essa é a estrofe inaugural do Cachorro dos Mortos que tem aqui no canal. Valeu, abraço, até a próxima leitura de cordel.